agora vamos realmente terminar de tirar aplicações de Gênesis 2. Pretendíamos fazer isso na aula passada, mas infelizmente não conseguimos. Hoje veremos que lições podemos obter do primeiro encontro entre Adão e Eva. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração, pedindo iluminação do Espírito Santo para entender o que eu vou ensinar aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se e deixe o seu gostei. Gênesis 2:22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Cabe repetir aqui agora as palavras do puritano Matthew Henry, quando ele disse: a mulher foi feita da costela, não da cabeça para dominar, nem dos pés para ser pisada, mas do lado, para ser companheira e auxiliadora. No casamento, meu irmão e minha irmã, homem e mulher devem andar lado a lado, em parceria e respeito mútuo. Os dois foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Nenhum é inerentemente superior ao outro. Não. Se por um lado a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao marido, por outro lado ela também diz que o marido deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. E como foi que Cristo amou a igreja? Com amor sacrificial, a ponto de dar a sua vida por ela. Foi Deus quem fez a mulher de Adão, certo? Isso mostra que Ele mesmo, Deus, é quem provê um cônjuge adequado. Por isso, repito o que disse no final da aula passada. Confie em Deus para direcionar seus relacionamentos, desde o namoro até o casamento. Valorize, respeite seu cônjuge como alguém que Deus te deu. Ele não deu a você para ser maltratado, para ser humilhado, desrespeitado, ignorado. Não. Deus une pessoas para que uma complemente a outra. Versículo 23. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Na mesma hora em que viu a mulher, Adão reconheceu que ela era parte dele. Essa é a primeira expressão de amor e pertencimento na Bíblia. Em nenhum momento antes desse texto você vê Adão falando. Não aparece. É claro que ele conversou com Deus, é claro que ele recebeu instruções de Deus, é claro que ele pronunciou os nomes dos animais que ele teve de nomear. No entanto, mesmo assim, isso não é registrado na Bíblia. Não. As primeiras palavras de Adão registradas na Bíblia são essa declaração para Eva. Por que será? Será que foi à toa? Não. Com certeza, Deus teve um propósito nisso também. Mostrar a singularidade da relação de amor entre um homem e uma mulher. Nenhum outro casal é destacado da mesma maneira. E não foi por falta de oportunidade, visto que o próprio Adão teve desfilando diante de si casais e casais de animais. Mas o amor expresso por um casal humano é sem igual neste mundo. No casamento, os cônjuges eles devem se enxergar como uma unidade, não como competidores. E infelizmente é isso que tem acontecido. Valorize, celebre seu cônjuge, reconhecendo sua importância em sua vida. Relacionamentos saudáveis começam com reconhecimento e gratidão pelo outro. Aquela pessoa que vai ser o amor da sua vida é um presente que Deus lhe deu, assim como os filhos que porventura venham a adornar seu lar. Versículo 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui nós temos 3 princípios fundamentais do casamento. Quais são eles? Primeiro, o homem deve deixar o pai e a mãe. Essa exigência divina se dá pelo fato de que o casamento ele exige uma independência emocional daqueles que nos criaram também com muito amor. Porém, eles tiveram uma missão e a cumpriram. E agora Deus, quando ele une pessoas no casamento, ele dá a essas pessoas uma missão também. A missão de começar uma nova família.
Por isso, o casamento exige independência emocional da família com a qual vivíamos e compromisso exclusivo com a nova família. Diz o texto que o homem deve deixar pai e mãe e se unir. Deve haver um vínculo forte entre os dois. Tomando a figura de Adão e Eva, é como se aquela que foi tirada do corpo dele devesse voltar a se unir a ele. Que coisa poética, bonita. É como se Deus tivesse feito seres divididos em metades. E quando essas metades se encontram, elas devem se unir e formarem um só. Tornar-se uma só carne aqui, ao contrário do que muita gente pensa, não envolve só intimidade física, não. A pessoa fala, ser uma só carne é ter relação sexual. Não é só isso, não. O casamento, ele envolve intimidade total, física, emocional e espiritual. Um deve encontrar no outro um porto seguro com respeito às suas emoções, com respeito à sua vida espiritual, alguém em quem possa confiar por toda a vida, até que a morte os separe. Essa é a expectativa de Deus. Por isso que na Bíblia ele fala sobre a mulher da tua mocidade. Aquela pessoa que Deus leva até nós ainda na nossa juventude, é com essa pessoa que devemos viver até a nossa velhice. Esse é o ensino bíblico. Ora, se somos um só com o nosso cônjuge, é essencial criar as prioridades corretas. Como assim? O seu cônjuge, a sua esposa ou seu esposo deve estar acima de todas as outras relações humanas. É um absurdo que certos homens deem mais prioridade a um outro parente do que a própria mulher. Quantos por aí não conseguem sair debaixo da barra da saia da mãe? Quantos? Da mesma maneira, quantas mulheres não conseguem se desligar de seus pais? Não estão dando a prioridade devida ao companheiro ou companheira que Deus deu. Um relacionamento saudável não pode nem mesmo colocar um filho ou uma filha à frente do marido ou da mulher. Filhos e filhas são criados para no futuro formarem um novo núcleo familiar. Logo, perder um casamento, às vezes por causa de uma prioridade errada, quem fizer isso no futuro há de pagar um preço, e um preço caro. Diante disso, só podemos concluir que a vida de casado exige maturidade. Pessoas que se casam, mas estão emocionalmente presas à vida que tinham quando eram solteiros, essas pessoas vão ter muitos problemas e devem pensar nisso enquanto é tempo. Não se deve tomar uma atitude como a de se casar antes de pesar tudo aquilo que a Bíblia diz a respeito. É com certeza uma, se não for a maior decisão de nossas vidas neste mundo, com exceção, é claro, de aceitar Jesus como Salvador. Versículo 25 termina dizendo assim: ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Antes da queda, havia pureza, transparência, confiança total no relacionamento. Era tudo uma maravilha. Além disso, não havia complexos de inferioridade, que são típicos de uma natureza caída. Não havia, portanto, qualquer motivo para vergonha. Depois da queda, infelizmente, começaram os complexos. O homem, ou ele se vê com um complexo de inferioridade, se considerando menos do que ele é, ou ele se vê com um complexo de superioridade, se vendo como mais do que ele é. Não consegue se enxergar exatamente como Deus o fez. Uma criatura que deve direcionar toda a glória
para o Senhor e assim encontrar nessa atitude a sua maior realização. O homem e a mulher, após a queda, eles têm de entender que por causa do pecado, eles precisam se esforçar para terem um relacionamento saudável. E como é que se obtém um relacionamento saudável, professor? Buscando a transparência na relação. Ah, mas eu tenho vergonha, eu não sei me abrir direito. Você tem toda uma vida de casado para aprender. O que você não pode ignorar é que a vergonha e o medo entraram na nossa vida por causa do pecado. Quanto mais nós vivermos na presença de Deus, mais confiantes e livres nós vamos nos tornar. Essa deve ser a esperança do casal crente. Um casamento saudável é aquele onde marido e mulher não escondem nada um do outro e vivem sem máscaras. Que Deus nos abençoe e nos dê essa consciência.